Aí, pessoal, a história do Grêmio teve uma página escrita nesta semana. Eu preciso conhecer o contexto desse clube gigante, espetacular, para entender um pouco do que aconteceu nesta última semana, quando Luiz Carlos Silveira Martins virou patrono do Grêmio. Você já parou para pensar como isso começou? Pois nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Fique com o sabor da Fazenda Maldonado. Você tem cortes nobres em um espaço maravilhoso que pode atender você, inclusive pelo WhatsApp que está aqui na descrição. Você vai ter cortes uruguaios, carne de primeira ordem para fazer o seu churrasco do Dia dos Pais. Entre agora no WhatsApp e tem o seu kit de cortes nobres da Fazenda Maldonado em casa para fazer o melhor churrasco possível. Fazenda Maldonado é a pedida. Gente, história do Grêmio. Muita gente aqui no canal pede para que algumas páginas sejam relembradas, pois nesta semana uma página muito bonita da história do Grêmio foi escrita. A honraria e a escolha de Luiz Carlos Silveira Martins para ser o patrono do Grêmio. E muitas pessoas perguntam o que é um patrono, o que faz um patrono. E aí a gente volta no tempo. Com Cacalo, são 4 homens que foram escolhidos patronos do Grêmio. E essa história, curiosamente, começa antes mesmo do nascimento do Grêmio. O primeiro patrono do Grêmio, Aurélio de Lima Pi, nasceu antes da fundação do Grêmio. Aurélio de Lima Pi nasceu em 1882 e foi patrono do Grêmio em 1946, depois de ter sido presidente, depois de ter sido presidente do conselho, e uma figura importante em Porto Alegre, em uma época em que o patrono era um grande conselheiro, diferente do que o tempo vai mostrar e a gente vai falar sobre isso. O patrono, naquele momento, era um conselheiro, um homem acima dos dirigentes. Aurélio de Lima Pi havia sido deputado, reitor da universidade, fundador de hospitais, era um médico conhecido em Porto Alegre. 3 anos depois de ser escolhido patrono, Aurélio de Lima Pi vem a falecer. 1949, Aurélio de Lima Pi morre e deixa o cargo, então, que teve duração de 3 anos, vago. Ou seja, não é vago porque não é um cargo. Mas logo ali já surge, vem o Estádio Olímpico, e logo ali já surge a liderança de Fernando Crefft. Para se ter uma ideia, Aurélio de Lima Pi, que morre aos 67 anos, tem com 64 anos a honraria de ser o patrono do Grêmio. Já Fernando Crefft, que é considerado o maior dirigente de toda a história do Grêmio, depois de ter sido presidente, ele tem aos 43 anos, precisamente no ano de 1960, a honraria de ser patrono do Grêmio. E ele vai como patrono do Grêmio até 1997, quando vem a falecer o doutor Fernando Crefft. Em um outro momento da história do Grêmio. Naquele momento, o patrono era também, além de ser o grande organizador da política do Grêmio, e isso foi comandado por Fernando Crefft de forma muito, muito significativa nos anos 60, 70, 80, depois mais velho, claro que isso diminui, e depois o Grêmio muda também do ponto de vista político, em razão da abertura, mas naquele momento ele era um clube fechado, não existia grandes eleições e Fernando Crefft comandava isso. Além disso, naquele momento, também tinha o patronato no sentido financeiro. Fernando Crefft foi um avalista importante do crescimento do Grêmio entre os anos 60, antes um pouco, 50, quando ele havia sido presidente, se não me engano, em 58, e aí ele vai e leva isso. Fernando Crefft, por exemplo,
era de 1917, ainda um Grêmio embrionário, e ele foi ser patrono do Grêmio em 1960. O Grêmio ali com um pouco mais de 50 anos. Então, olha que interessante. Depois disso, ele veio a falecer em 97. Em 2014, o Grêmio concede a honraria de patrono para Hélio Dourado, um presidente histórico que construiu a segunda parte, foi o grande articulador da construção, junto com Fernando Cruyff, da articulação da construção da segunda parte, da evolução do Estádio Olímpico, segundo anel do Estádio Olímpico, que virou Estádio Olímpico Monumental graças à obra de Hélio Dourado. E Hélio Dourado, então, por 3 anos também, curiosamente assim como Aurélio de Lima Pi, ele é patrono do Grêmio, porque em 2017 vem a falecer Hélio Dourado. Hélio Dourado que havia nascido em 1930. Olha que interessante. Hélio Dourado vem a ser, então, patrono. Com o falecimento de Hélio Dourado, mais uma vez, o patrono do Grêmio, ou a figura do patrono do Grêmio, não, em nenhum homem vivo, lembrando que eles todos, como construíram a história, estão vivos sempre na memória. Cacalo, que vem a ser o 4º patrono do Grêmio. Imaginem vocês. O Grêmio, 1903. 10, 12 milhões de apaixonados vivos, porque outros milhões e milhões já estão ali nos olhando e cuidando da gente. E outros tantos estão sendo ainda, são frutos ainda, ou serão frutos ainda, da paixão que nos envolve e que vão fazer a história do Grêmio. 4 homens. E aí vem Luiz Carlos Silveira Martins, que nasceu em 1950. O Estádio Olímpico ainda não havia sido construído, estava em processo e nasce Luiz Carlos Silveira Martins, que viveu para o Grêmio. A sua vida se confunde com o Grêmio. Cacalo sempre foi Grêmio. A figura dele dentro do Grêmio sempre teve muita força. Desde pequeno, com uma família de gremistas, com uma relação muito forte, que começou no futebol de salão, que passou pela administração, que teve cargos em todos os departamentos, que teve dedicação prioritária ao Grêmio, prejudicando inclusive questões familiares e questões profissionais, pela sua dedicação, uma entrega. O Cacalo tem o Grêmio no sobrenome. E a honraria ao patrono Cacalo chega em um momento que é importante, inclusive de vida. Cacalo tem 72 anos, faz 73 no final de agosto. Ou seja, ele tem muito tempo de contribuição ao Grêmio. De contribuição. A figura do patrono mudou um pouco. Hoje, por exemplo, entre as prerrogativas que se coloca, a participação, inclusive, em reuniões do Conselho de Administração. Em conselhos diretos à decisão do dia do Grêmio. E não uma honraria para se sentar numa cadeira melhor, ou num jogo, ou numa reunião do Conselho. Nada disso. Cacalo vem em um momento que o Grêmio precisa de conselhos experientes. Nós temos, historicamente, isso foi construído também em cima da figura de Aurélio de Lima Pi e principalmente da figura de Fernando Cruyff, os cardeais, que eram homens da sociedade que de alguma maneira se reuniam e decidiam os caminhos do Grêmio. E normalmente acertavam. A gente tem vários cardeais, vários ex-presidentes, figuras que não são tão conhecidas do grande público e que de alguma maneira ditavam o ritmo do processo como entendiam perfeito.
E assim foi essa construção. Pois agora a gente tem Cacalo, que é um híbrido dos cardeais e da abertura política mais aberta à relação com o grande público. Porque o Grêmio, como eu disse, era um clube mais fechado e depois foi se abrindo. Foi se abrindo. E Cacalo é um híbrido. Ele é um cardeal, conhece essa história que eu estou contando para vocês do Grêmio, da decisão de gabinete, e ele foi o grande articulador para a abertura política dos grupos políticos no ano de 2004. Já é a presença de Cacalo ali em uma disputa política ferrenha que permite a abertura. Então Cacalo tem também esse lado já da abertura que transforma o Grêmio em um outro clube. Um clube mais aberto, mais discutido. É Cacalo que faz isso. É Cacalo que faz isso. E vocês estão entendendo aqui, eu não estou querendo dar aqui os títulos do Cacalo, porque não é isso que faz do Cacalo o patrono do Grêmio. O que faz do Cacalo patrono do Grêmio é essa relação com o centro do conhecimento do Grêmio, o centro de inteligência do Grêmio, como um ente importante dos caminhos do Grêmio, que é isso, em última análise, que faz o patrono. O patrono, na hora de decidir qual o caminho, vai dizer, esse caminho não é bom para o Grêmio. E ele vai ter um voto importante neste processo de decisão. Pegando um exemplo, SAF, vamos vender o Grêmio? Tentem vender o Grêmio perto do Cacalo. Vocês vão entender quem ele é. E vão se orgulhar dele. É isso que faz o patrono, e é por isso que a gente tem um orgulho imenso de poder dizer que Luiz Carlos Pereira Silveira Martins é patrono do Grêmio. Ele é Grêmio. Exatamente como a gente é. Exatamente como a gente é. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista.